Vamos lá, galera. Vamos refazer isso aí. Caiu aí. Será que a gente consegue agora? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Eu vou voltar para a questão de número... Estava resolvendo a questão de número 2, né? Para a questão de número 2. Bem, eu comentava acerca da delação, e a delação vai cair na sua prova amanhã. Então, veja, o juiz ele poderá deixar... o juiz poderá, requerimento das partes, né, conceder o perdão judicial, reduzir a pena em até 2/3, a pena privativa de liberdade, ou substituí-la por pena restritiva de direito. E veja que o juiz somente poderá adotar essas providências desde que haja uma colaboração voluntária e essa colaboração seja eficaz. E uma colaboração ela só é considerada eficaz se ela atingir um dos resultados previstos lá no artigo 4º. E aí eu falava com vocês acerca da revelação da estrutura hierárquica da divisão de tarefas da organização criminosa, a recuperação total parcial do produto ou proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Ou seja, eu aqui citei alguns dos resultados. Esses resultados aqui, eles são alternativos, não são cumulativos. Beleza? Importante. Tá. E aí a gente comentava se o delegado de polícia pode propor a coordenação. Eu falei para vocês que o STF entendeu pela constitucionalidade do artigo 4º, parágrafo 2º, entendendo que o delegado tem sim legitimidade para propor a coordenação. Então não prospera festejo a argumentação do Ministério Público de que o delegado, ao propor a coordenação, estaria aí ofendendo, né, o sistema acusatório, porque o titular da ação penal por força constitucional é o Ministério Público, não é isso? Então o delegado, quando ele propõe a coordenação, estaria esvaziando a possibilidade do Ministério Público denunciar aquele colaborador. Mas o STF entendeu que o fato do delegado propor a coordenação, além de demandar a homologação pelo juiz, não obsta o Ministério Público de propor denúncia. O Ministério Público pode propor denúncia, não é isso? Pode propor. Agora, se o juiz reconhece a delação do delegado e o juiz concede o perdão judicial, vai ensejar justa causa para aquela denúncia que foi ofertada. Deu para entender isso? Beleza. E aí eu falava ainda acerca do oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público e eu mencionava, né, que o prazo para o oferecimento de denúncia ou processo, né, relativos ao colaborador poderá ser suspenso, né, por até 6 meses, prorrogável por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração. É importante ainda que há a suspensão do prazo prescricional também. Beleza? Bem, dentro daquele contexto lá do artigo 4º, eu tenho um colaborador, ele colaborou, a colaboração dele é eficaz, atingiu um dos resultados previstos lá no artigo 4º, mas esse colaborador, ele é o líder da organização. Será que há a possibilidade do Ministério Público deixar de oferecer denúncia? Bem, veja bem, o Ministério Público ele poderá deixar de oferecer denúncia ao colaborador, né, que tenha, né, atingido um daqueles resultados lá do artigo 4º. Agora, veja, desde que esse colaborador não seja o quê? O líder da organização criminosa e também venha figurar como o primeiro a prestar efetiva colaboração, né, de acordo lá com o artigo 4º. Então, veja, o Ministério Público ele poderá deixar de oferecer denúncia àquele que colabora de forma eficaz? Sim, mas ele não pode ser o líder da organização. Deu para entender? E outra coisa, além de não ser o líder da organização, ele tem que ser o primeiro a prestar né, a colaboração de forma eficaz. Deu para entender isso? Esses dois requisitos são cumulativos.
Beleza? É importante ainda, porque quando a gente trata de colaboração premiada, é importante você saber que há também um benefício se essa colaboração ocorre após a sentença. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até metade. Ou será admitida, e a lei menciona, a progressão de regime, ainda que ausente os requisitos objetivos. E aí, para matar a questão, é importante ainda você conhecer o artigo 4º, parágrafo 6º. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes. Beleza? Entre as partes para formalização do acordo de colaboração. Esse acordo ele vai ocorrer entre o delegado de polícia e o investigado e o defensor, com a manifestação lá do Ministério Público. Ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado, ou o acusado, ou o seu defensor. É importante você saber que o defensor sempre vai participar. O defensor participa de todos os atos que são aí ligados ao ato de colaboração premiada. Beleza? O juiz não participa das negociações. Eu vou agora para a questão de número 3. Né? Era a questão 2 aqui, a gente já tinha analisado, vamos para a questão número 3. Tá dando para acompanhar agora? Vamos para a questão número 3. A questão número 3 é muito importante, porque é uma pegadinha tremenda para quem não conhece a letra da lei. E o examinador amanhã ele vai trabalhar com a letra da lei. Amanhã não, no domingo. Ele vai bater na letra da lei. Beleza? Vamos lá. O delegado de polícia terá acesso, olha só, independente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado, que informa exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação, o endereço, mantido pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradores de cartão de crédito. Ao mais desavisado, iria marcar essa questão como incorreta, porque iria entender que esses dados são sigilosos e se submetem à cláusula jurisdicional. Esse desavisado iria errar essa questão na prova. Iria errar por quê? Porque a lei prevê no artigo 15. O delegado e o Ministério Público terão acesso independente de autorização judicial. Agora eu vou te chamar no perceba. Eu vou te chamar no perceba que não se trata de quebra de sigilo telefônico. Professor, mas quais seriam esses dados cadastrais do investigado? Ora, CEP, não é isso? Número de telefone, endereço. Deu para entender? Essas informações que constam, por exemplo, lá na Justiça Eleitoral, nas empresas telefônicas. Entenderam ou não? Então o delegado tem acesso direto a essas informações, independente de autorização judicial, conforme menciona lá o artigo 15. Eu vou te chamar no perceba e vou fazer agora um link. Eu vou fazer um link porque, igual previsão, eu tenho lá na lei de lavagem de dinheiro. Igual previsão eu tenho lá na lei de lavagem de dinheiro. Lá na lei de lavagem de dinheiro, veja que eu tenho esse teor positivado no artigo 17b, na lei 9.613. Então, tanto na lavagem de dinheiro como na lei de crime organizado, há possibilidade do delegado ter acesso aos dados cadastrais dos investigados, que informam exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e endereço mantido lá pela Justiça Eleitoral. Por exemplo, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedoras de internet, administradoras de cartão de crédito, sem autorização judicial. Então, na prova, o examinador vai jogar que o delegado, para ter acesso a essas informações, teria que ter autorização judicial. Você vai marcar como errado. Beleza? Porque aqui nessa situação não precisa. E veja, não se trata aqui de quebra de sigilo. Não vai fazer confusão. Então, igual, né, eu tenho uma previsão similar lá no artigo 17b da lei de lavagem de dinheiro. Então, tanto no crime organizado como na lei de lavagem de dinheiro. Beleza? Tranquilo. Ó, importante então, artigo 15, artigo 16, artigo 17, né, da lei
12.850. E aqui eu já começo a falar artigos importantes, além de abordar os artigos que eu estou abordando aqui nas questões. Eu vou para a questão de número 4. E professor, o jogo tá pesadíssimo, é só bizu, hein? Essa eu ia errar. Eu não sabia que tinha essa previsão na lei de lavagem, não. Essa possibilidade do delegado ter acesso cadastrais. E aí eu ia submeter a cláusula jurisdicional. E o examinador vai fazer isso, entendeu? Mas aqui não, porque o artigo 14 da 12.850 você já conhece. E conheceu aqui no Jogo Duro. E o artigo 17b da Lei 9.613, a Lei de Lavagem de Dinheiro, também você acabou de conhecer, porque tem o mesmo teor. Eu vou para a questão de número 4. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação dependerá de representação do delegado de polícia, descrevendo indícios seguros da necessidade de obter as informações por meio desta operação. É isso? Ao juiz competente, que poderá autorizar de forma circunstanciada e motivada e sigilosa, cientificando posteriormente o Ministério Público para o devido acompanhamento. Olha, eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte: a infiltração de agentes, tanto lá em sede de ECA, como também aqui na Lei 12.850, demanda de autorização judicial. Beleza? Tranquilo. Mas fica ligado. Fica ligado. Por quê? Porque na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, ele, antes de decidir, ele tem que ouvir o Ministério Público. Beleza? Então, essa oitiva do Ministério Público, essa questão de informar o Ministério Público posteriormente, não é o que está previsto na lei. O juiz, antes de decidir, né, pela infiltração, pelo deferimento da infiltração, ele tem que ouvir lá o Ministério Público, beleza? Questão está errada aí. E qual é o prazo da infiltração? A infiltração será autorizada pelo prazo de 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que seja comprovada sua necessidade. Então, veja, não é em qualquer caso, beleza? Tranquilo. É importante que quando eu tenho lá o requerimento, caiu aqui, mas é porque o jogo tá duro demais, e eu vou voltar para cá, porque eu agora tô passando o bizu, e aí, né, veja, não quer que você assista o bizu, tem alguma coisa aí, né, e aí você já vai aí, já faz uma oração, porque eu tô dando a questão da sua prova, e aí já não quer que você tenha a questãozinha da prova. Professor, tá bacana, vai batendo aí na questão de número 4. Eu estava falando que esse requerimento do Ministério Público, ou a representação do delegado para fim de filtração dos agentes, deve constar lá a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, veja, quando possível, o nome ou os apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração. Então não é obrigatório, e o examinador vai trocar, né? Ele vai falar assim: obrigatoriamente deve constar o nome dos investigados no pedido de infiltração. Quando não, né? Quando possível. É o que menciona lá o artigo 11, quando eu trato da infiltração de agentes. E outra coisa importante ainda, falando da infiltração de agentes, veja que se o agente infiltrado ele se exceder, né, lá no desenvolvimento da sua missão, ele vai responder pelo crime. Beleza? Ele vai responder pelo crime. Professor, eu não entendi. Vamos supor que o Mévio está infiltrado na organização. Ele é um agente de polícia e ele pratica um homicídio sem qualquer necessidade. Entenderam ou não? Veja que ele mata uma pessoa sem qualquer necessidade. Apesar dele estar infiltrado, ele vai responder por homicídio. Beleza? Tranquilo? Por quê? Porque não haveria necessidade dele matar aquela pessoa. Professor, ainda não entendi. Ele não estava junto com os comparsas, né? Entre aspas, comparsas dele, abordando, por exemplo, caramba, agora fugiu aqui da minha mente. Uma outra pessoa de uma outra gangue, né? Aí ele está junto com os comparsas, é claro que ali ele vai ter que matar. Beleza? Para que os comparsas não venham identificar que ele é um policial infiltrado. Entenderam ou não? Inclusive, quando ele mata
né? Quando ele mata um outro bandido, vamos supor, pertencente a uma outra gangue, será que ele está no estrito cumprimento do dever legal, já que ele está infiltrado? Não. Não está. Professor, não tem excludente de ilicitude aí? Não estaria ele no estrito cumprimento do dever legal? Não. Olha que há a exclusão da culpabilidade, porque a lei prevê, né? A lei menciona: não é punível no âmbito da infiltração a prática de crime pelo agente filtrado no curso da investigação quando inexigível conduta diversa, ou seja, exclusão de culpabilidade. Então o examinador vai jogar estrito cumprimento do dever legal. Você não vai marcar isso como correto. Ele vai colocar o Tício, né, junto com os comparsas, Tício infiltrado, e o Tício teve que matar o Mévio para que não fosse descoberta aí a sua verdadeira identidade como policial civil. Aí vai colocar lá: diante de tal caso, Tício está agindo pelo estrito cumprimento do dever legal, uma vez considerando, né, os ditames da lei 12.850. Aí você, bum! Não, ali você tem exclusão da culpabilidade. É inexigibilidade de conduta diversa, conforme determina lá o artigo 13, parágrafo único. Beleza? Tranquilidade? Então vamos lá então para a questão de número... Vamos para a questão de número 5. Então fica ligado. Infiltração de agentes vai cair na sua prova, tá? O artigo 14 vai cair na sua prova também, porque fala em relação lá aos direitos do agente. E você vai dar uma lida lá, você vai verificar que ele pode recusar ou fazer cessar a atuação de infiltração, né, ter a sua identidade alterada, aplicando o que couber lá, a lei de proteção de testemunhas, enfim. Diversos direitos que ele tem ali, beleza? Vamos lá então para a questão de número 5. Antes de ir para a questão de número 5, que a questão de número 5 vai cair na sua prova, eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte: fica esperto na ação controlada também, né? Que consiste no retardamento da intervenção policial administrativa. E é importante, né, quando eu trato desse retardamento, que esse retardamento não demanda de autorização judicial quando eu trato de lei 12.850. Há apenas um prévio aviso, né? Quando eu raciocino lá, né, igual procedimento, que você tem uma atuação retardada, que você tem lá a lei 11.343, não é isso? Você tem uma figura de flagrante postergado lá na lei de drogas, demanda de autorização judicial. Então fica esperto aí, beleza? Quando se trata aí de ação controlada. E é importante ainda quando você fala da ação controlada, porque se a ação controlada envolver a transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figuram como um provável itinerário ou destino do investigado. Tranquilo? De modo a reduzir os riscos de fuga, extravio de produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. É o que menciona lá o artigo 9º da Lei 12.850. Agora eu vou para a questão de número 5. Importante questão de número 5, beleza? Importante, caindo direto, né? Vamos lá. De acordo com o exposto na Lei 12.850, em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração premiada, o colaborador deverá estar assistido por defensor. Questão correta, né? Questão correta. O artigo 15 menciona isso. Diz que em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá estar assistido por defensor. Tá? Importante. Eu vou chamar sua atenção ainda lá para o artigo... Deixa eu ver aqui. Tá. Eu vou chamar sua atenção para o parágrafo 10, né? E agora sumiu o artigo aqui na minha cabeça, enfim. Mas vamos lá. Eu vou chamar sua atenção em relação à possibilidade de retratação quando eu trato lá de colaboração premiada. Há possibilidade de retratação por parte de um colaborador. Mas caso haja essa retratação, beleza? As provas autoincriminatórias, hoje tá demais, né? Hoje está demais. Geralmente a gente coloca aqui o negócio fica aqui firme e não cai. Mas hoje, né, a gente está aqui batendo. Enfim. Isso, exato. Voltou aqui.
Voltou. Beleza, beleza. Então, pessoal, lembrando aqui, artigo 4º, né? Artigo 4º, isso. Não dá uma coisa na minha cabeça, estou falando rápido aqui, tá fugindo os artigos. Bem, vamos lá. Então fica ligado nessa possibilidade da retratação, beleza? E quando há essa retratação, essas provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador, essas provas não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor, tá? Então fica ligado aí. Tranquilo. Vamos então agora para a questão de número 1 de lavagem. Antes mesmo de ir para a questão de número 1 de lavagem, anota aí artigos importantes, né? Artigos importantes. Ó, o artigo 4º, parágrafo 7º, parágrafo 8º, parágrafo 9º, né? Parágrafo 10º, artigo 15º, né? Importante. Artigo 8º, artigo 9º, já falei, né? Tá, artigo 13 e 14 já tinha falado. Beleza. Eu vou chamar sua atenção para o artigo 2º da Lei 12.850. E por que eu vou chamar sua atenção? Porque essa banca, ela trabalha muito com o tipo penal e escala penal. Beleza? Ela trabalha com tipo penal e escala penal. E eu tenho no artigo 2º, né, o crime de promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Fica ligado na pena do crime, do artigo 2º. Não é isso? Reclusão de 3 a 8 anos, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Importante. É importante você saber que quando se trata de organização criminosa em que há o emprego de arma de fogo, há uma causa de aumento. Artigo 2º, parágrafo 2º. As penas aumentam da metade se na atuação da organização criminosa houver o emprego de arma de fogo. Eu vou te chamar no perceba, porque o examinador ele vai aprontar para você. Ele vai aprontar para você porque lá no parágrafo 4º do artigo 2º eu também tenho causas de aumento. Beleza? Só que lá no parágrafo 4º, e aqui eu vou citar as situações, né, as circunstâncias que ensejam o aumento da pena, a pena aumenta de 1/6 a 2/3. Então o que o examinador vai fazer com você? Ele vai dizer que quando há um emprego de arma de fogo, né, em sede de organização criminosa, a pena aumenta de 1/6 a 2/3. Ele vai colocar assim, né? Se na atuação da organização criminosa houver um emprego de arma de fogo, aí você vai marcar errado. Por quê, professor? Porque, na verdade, a pena aumenta pela metade. O que ele vai fazer? Ele vai inverter as causas de aumento. Coloca aí. Você está aí no artigo 2º. Beleza? Você está no artigo 2º. Viu aí o artigo 2º, parágrafo 2º? Percebeu que o emprego de arma de fogo em sede de organização criminosa, a pena aumenta da metade. Você está percebendo isso? Sim ou não? Está percebendo? Você está na área aí? Beleza? Está percebendo isso? Agora você percebe que eu tenho outras causas de aumento, lá no parágrafo 4º, que a pena aumenta de 1/6 a 2/3 se há participação de criança ou adolescente, se há concurso de funcionário público valendo da organização dessa condição para a prática da infração penal, né? Se o produto ou proveito da infração penal destina-se no todo ou em parte ao exterior, se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Então, o que eu vou chamar sua atenção? Aqui, a majorante, né, a pena aumenta de 1/6 a 2/3 nessas circunstâncias que eu falei. Aí ele vai jogar arma de fogo aqui. Aí o que acontece? Você sabe que o emprego de arma de fogo aumenta a pena em sede de organização criminosa, você sabe, não é isso? E aí ele vai fazer o que? Ele vai mudar, né? Ele vai jogar arma de fogo aqui no bojo do parágrafo 4º. E vai falar que o emprego de arma de fogo a pena aumenta de 1/6 a 2/3, quando na verdade aumenta da metade. Ou ele vai pegar essas causas de aumento aqui do parágrafo 4º e vai dizer que aumenta da metade, ou seja, ele vai jogar entre essas causas de aumento. Tá dando para você entender? Por que eu estou falando isso? Porque o seu examinador ele vai trabalhar a letra da lei. Domingo ele vai trabalhar a letra da lei. Ele já demonstrou isso, a não ser que mude de uma hora para outra.
Porque você pega a prova de advogado de um órgão, acho que a CODEMA parece, só trabalhou atrás da lei e fazendo essa jogadinha com escala penal. Beleza? Então fica ligado nessas frações, nessas circunstâncias aqui de causa de aumento, que ele vai trocar uma pela outra. Beleza? Tranquilidade? Bacana. Vamos seguir então agora para a lei de lavagem de dinheiro, né? Lei de lavagem de dinheiro. Tranquilo. Então a gente fechou aqui a organização. Beleza, é claro, né? Aqui a gente fala rápido, não é aquela aula que a gente sempre dá aqui no Periscope, que é devagar e tal, não. É paulada, é assim que vai ser lá no aulão, né? Só para pincelar, né? Aqueles detalhezinhos que de repente você esqueceu, e aí a gente vem bater em cima, porque são os artigos que caem lá na sua prova. Beleza? Tranquilidade? Tranquilidade. Eu falei da infiltração de agentes, que é importante. Essa parte da delação vai cair. Essa parte da delação vai cair. O artigo 4º, seus parágrafos, pode ter certeza, vai cair. Não tem outra. Vai cair na sua prova. Você vai falar, pô, professor, foi bom você ter dado para aquela passada na delação lá, porque caiu. Falou lá na questão lá da suspensão do prazo, da denúncia, eu acertei. Porque você falou lá que o prazo é suspenso por 6 meses, prorrogar por igual período, e que só não o prazo lá do oferecimento da denúncia, como também há a suspensão do prazo prescricional. Você falou isso, né? Da possibilidade do MP deixar de oferecer denúncia ao colaborador, desde que ele não seja o líder da organização, né, e for o primeiro a figurar como colaborador, não é isso? E aquela colaboração ela tem que ser eficaz. Você mencionou que o juiz não participa das negociações, né, realizadas entre as partes quando do acordo de colaboração, e que a colaboração posterior à sentença, muito embora não haja aí o perdão judicial, mas há a possibilidade da redução da pena. Eu não sei se você não falou, né, professor? Acho que você não falou não. Agora você está fazendo aquela busca no que não falou para falar. Então veja, quer dizer então que uma colaboração posterior à sentença, a possibilidade de redução da pena. Agora eu vou chamar a sua atenção, que aqui ele vai jogar pegadinha. A pena vai reduzir até a metade, né? E aí eu falei sim. A redução da pena até a metade, ou a possibilidade da progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos, não é isso? E a gente mencionou, falei que o artigo 15 é importante, o 16, o 17, o 15 é pegadinha, ele vai jogar a necessidade de autorização judicial quando não tem, né? Igual previsão tem lá na lei de lavagem de dinheiro, no artigo 17b. Você bateu também lá na infiltração de agentes, não é isso? E na infiltração de agentes, a gente tratou lá do prazo, é um prazo, a infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, né? Agora não é em qualquer caso não, porque você falou aí, desde que comprovada a necessidade. E quando você falava lá acerca da infiltração, professor, eu lembro, e isso, né, eu vou ouvir na prova, assim, sua voz, e lá o examinador colocando que a infiltração de agentes, o juiz vai decidir e depois vai comunicar ao Ministério Público. Aí você vai falar assim, aqui não. Por quê? Porque antes de decidir, não é isso? Antes de decidir, o juiz vai ouvir o Ministério Público. Agora, é importante, o juiz não fica vinculado ao parecer do Ministério Público, mas a lei prevê que antes dele decidir, ele tem que ouvir o Ministério Público. Está previsto lá na lei, quando se trata lá da infiltração de agentes. E aí você falou também, professor, da importância lá que a lei prevê, né, os direitos lá do colaborador, do infiltrado, melhor dizendo. Os direitos lá do infiltrado. E isso eu tenho que saber que está no artigo 14. Olha só você dando bizu. E quanto à infiltração de agentes, é importante, né, que aquele agente que pratica, né, que acaba matando um adversário daquela gangue que ele está infiltrado, ele não está no estrito cumprimento do dever legal. Há aí a inegibilidade contra a inversa, a exclusão da culpabilidade, conforme prevê a própria lei 12.850, né? Sobretudo o artigo 13, parágrafo único. Então são informações importantes. E aí você fechou com ação controlada. E na ação controlada você mesmo falou lá que a pegadinha que vai aparecer é o examinador colocando que na ação controlada há necessidade de autorização judicial em sede de 12.850, quando basta a prévia
comunicação ao juiz competente. Beleza? Tranquilo aí. Bacana? Tranquilo. Vamos então agora para a lei de lavagem, né? A lei de lavagem. Vamos lá, lei 9.613. Vocês estão na área aí? Ó, anota ainda ali, em sede de 12.850, artigos importantes, artigo 7º, tá? Eu ainda estou falando da 12.850, não corre não. 12.850, artigo 7º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, artigo 18, artigo 18 aí, do artigo 18 ao artigo 21, eu tenho figuras penais, né, tipos penais. E esse examinador dessa banca, ele adora tipo penal, escala penal. Então ele pode pegar esses crimes aqui do artigo 18 e colocar na prova e trocar a pena. Escala penal, fica ligado. Então lá do artigo 18, artigo 19, artigo 20, artigo 21, tudo importante. Você deve estar anotando aí, né? Eu vou para a questão de número 1 da lei de lavagem. Beleza? A colaboração premiada de que trata a lei de lavagem de dinheiro poderá operar qualquer momento da persecução penal, até mesmo após o trânsito e julgado da sentença. Questão correta, beleza? Questão correta. Veja que quando eu trato lá da lei 9.613, né, /98, que é a lei de lavagem de dinheiro, o artigo 1º, parágrafo 5º menciona: a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3 e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando ao juiz deixá-la de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo. A qualquer tempo, veja, leva a ideia que até mesmo após o trânsito e julgado. Não é isso? Beleza? A qualquer tempo, por pena restritiva de direito, se o autor ou o coautor partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades prestando esclarecimentos que conduz à apuração das infrações penais, a identificação dos autores, coautores ou a localização dos bens, direitos e valores objeto do crime. Tá? Então, importante, porque na lei de lavagem eu também tenho lá a possibilidade do perdão judicial. O perdão judicial não é exclusivo lá da lei 12.850, não. Eu tenho a previsão aqui também na lei de lavagem de dinheiro. Tá? E é importante você saber que a colaboração premiada, ela pode ocorrer inclusive após o trânsito e julgado da sentença penal condenatória em sede de 12.850, em sede de 9.613. Quando eu trato lá da lei 12.850, a colaboração após a sentença possibilita a progressão de regime, ainda que ausentes requisitos, né? E a redução da pena, né? Possibilita lá a redução da pena, conforme a gente já tinha analisado essa colaboração lá em sede 12.850 após a sentença penal. Beleza, vamos para a questão de número 2. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação, propriedade de bens, direitos e valores provenientes, direto ou indiretamente, de infração administrativa, sujeito o agente a uma pena de 3 a 10 anos de reclusão e multa. Questão errada, né? Questão errada. Aqui ele traz a redação do artigo 1º da lei 9.613. A lei menciona que, né, constitui crime a conduta de ocultar ou dissimular o crime, né, em sede de lavagem de dinheiro, a conduta de ocultar ou dissimular natureza, origem, localização, disposição, movimentação, propriedade, direitos ou valores provenientes, direto ou indiretamente, de infração penal e não infração administrativa. Eu vou te chamar no Perceba, e pode, se cobrar doutrina na sua prova, eles podem cobrar isso. Veja que a lei de lavagem de dinheiro é considerada uma lei de terceira geração. Coloca aí. A lei de lavagem de dinheiro é considerada uma lei de terceira geração. E uma de terceira geração por quê? Veja que quando você tem, uma lei de lavagem de dinheiro em que só considera o crime de lavagem quando o crime antecedente é o tráfico de drogas, essa lei é considerada uma lei de primeira geração. Primeira geração. Se eu tenho uma lei de lavagem de dinheiro e essa lei ela tem um rol taxativo, de quais seriam os crimes antecedentes,
essa lei de lavagem de dinheiro é uma lei de segunda geração. Beleza? A lei 9.613, por entender que a infração, a infração antecedente, né, pode ser contravenção ou crime, porque ela fala infração penal, é considerado uma lei de primeira geração. Beleza? Tranquilo. Lei de lavagem, importante, causa de aumento. Veja que na lei de lavagem de dinheiro, a pena aumentada de 1 a 2 terços, se os crimes definidos naquela lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Então, se os crimes de lavagem de dinheiro, né, são praticados através de organização criminosa, né, ou são crimes praticados de forma reiterada, eu tenho uma causa de aumento. A pena aumenta de 1 a 2 terços. O que o examinador vai fazer na sua prova? Ele vai pegar aquelas causas de aumento da 12.850. Já viu lá? Viu aquelas pegadinhas que eu falei? Ele vai pegar aquelas causas de aumento e vai jogar na lei de lavagem de dinheiro. Por que ele vai fazer isso? Porque já reparou que a lei de lavagem de dinheiro, ela se parece muito com a 12.850? Já reparou isso? Vocês estão na área aí? Então o examinador, o que ele vai fazer? Ele vai tentar te confundir. Aí ele vai pegar aquelas causas de aumentos lá da 12.850 e vai jogar aqui. Entenderam não? Ele vai colocar, por exemplo, que a pena aumenta em sede de lavar dinheiro, não é isso? Se o agente emprega arma de fogo. E aí você, com aquela visão da 12.850, você vai confundir. Ele faz isso justamente para isso. E aí você marca correto quando é incorreta a questão. Por quê? Porque o emprego de arma de fogo está ligado lá na 12.050, não na lavagem de dinheiro. Na lavagem de dinheiro você também tem causa de aumento? Tem. Mas aí são em duas circunstâncias. Se os crimes são cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Beleza? Tá. Eu vou voltar lá na lei de 12.850, porque tem um aspecto muito importante que eu acabei não falando com vocês. Eu vou abordar aqui o artigo 2º, parágrafo 3º. Agora eu estou falando da 12.850. Voltei lá. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização. Legal? Ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução. Então, há o agravamento da pena para aquele que exerce a função de comando quando eu trato de 12.850. Tranquilo? Além daquelas situações lá que eu falei para vocês do artigo da pegadinha que ele vai fazer acerca do artigo 2º, parágrafo 2º com o parágrafo 4º. Beleza? Tá. E agora estou aqui falando de lavagem de dinheiro e falei para vocês que na lei de lavagem eu também tenho uma causa de aumento. Mas são em outras, a causa de aumento ela navega em outras circunstâncias. Beleza? Ele vai pegar aquelas causas de aumento da 12.850 e vai jogar aqui na lavagem. Você não pode cair. Beleza? Vamos lá então para a questão de número 2. A fase de lavagem de capitais, de acordo com as definições do COAF, em que são realizados diversos negócios e movimentações financeiras, a fim de impedir o rastreamento e encobrir a origem ilícita dos valores, é dominada pela doutrina de integração. É questão errada, né? Não há que se falar em integração. Eu tenho as fases da lavagem, né? Que é a colocação, dissimulação, integração. A questão faz referência à dissimulação, né, que pode aparecer na sua prova lá, pode aparecer na sua prova até em inglês, né, como já apareceu em outras provas, né, que é o lowering, né, isso é a dissimulação. Na dissimulação você tem transferências, envio de dinheiro para o exterior, mas veja, são realizados negócios para mascarar a origem ilícita do dinheiro, beleza? Eu tenho a primeira fase, que é a chamada colocação, ou placement, é isso? Que é o fracionamento das grandes quantias. E, por final, eu tenho a terceira fase, que é a integração. O dinheiro com aparência lícita é introduzido no sistema financeiro. Eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte: quando você trata de lavar dinheiro, não há necessidade
da ocorrência das três fases, não. Se ocorreu apenas uma fase, eu já tenho aí já o crime consumado. Beleza? Tranquilo? Né? Então não há necessidade da ocorrência das três fases. Eu vou te chamar no Perceba ainda para dizer o seguinte. Agora eu tenho o Tício, né, e ele praticou diversos delitos. E aí o que aconteceu? Isso. Tá. E aí, entre esses delitos, né, rouba banco, enfim. E aí ele tá com esse dinheiro na mão, e o que ele fez? Ele comprou diversos imóveis, e ele colocou esses imóveis no próprio nome. Será que eu tenho lavagem de dinheiro configurado? O Tício praticou o delito, e, professor, ele praticou o delito antecedente? Sim. Agora ele praticou, agora ele, ou melhor, vamos melhorar aqui, praticou delito antecedente, não. O Tício, beleza? Praticou um delito, né? E agora ele comprou diversos imóveis, beleza? A pergunta é o seguinte, esse ato de comprar diversos imóveis e colocar no nome dele, né, iria caracterizar o delito de lavagem de dinheiro? E aí sim, esses delitos seriam os antecedentes, ou seja, o roubo, aqueles outros crimes. Se ele coloca, registra o imóvel no nome dele, eu tenho lavagem? Sim ou não? Não há que se falar em lavagem. Não há que se falar em lavagem. Não há que se falar em lavagem porque ele não está ocultando. Se ele coloca o nome, se ele coloca o imóvel no próprio nome, não há que se falar em lavagem porque ele não está ocultando. Beleza? Tá. Importante ainda em sede de lavar dinheiro que é possível a criminalização da autolavagem. Como assim, professor? Vamos supor agora que ele tenha praticado, né, diversos delitos aí, roubo, por exemplo, né, roubo a banco, enfim. E aí sim, né, tenha ocultado valores, ter aí colocado lá no sistema financeiro para dar uma aparência de licitude, né, aquele dinheiro roubado. Será que além dos crimes antecedentes ele iria responder pela lavagem também? Sendo que ele é o autor do crime antecedente? Responderia. Beleza? Responderia. Veja que há criminalização do que a gente vai chamar de autolavagem. Não há no Brasil a vedação, né, ou a cláusula da autolavagem, ou seja, se ele é o autor do crime antecedente, não poderia figurar como autor da lavagem. Aqui no Brasil não. Ele pode ser autor do crime antecedente e também ser autor da lavagem. Beleza? A autolavagem, ela é criminalizada em sede de Brasil, até para você ter conhecimento aí. Tranquilo. Vamos lá para a questão de número 4, então. Vamos para a questão de número 4. Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado com a suspensão da sua remuneração, até que o juiz competente autorize em decisão fundamentada o seu retorno, quando então terá direito ao recebimento dos valores devidamente corrigidos. A questão errada, né? Veja que a questão menciona, né? Em caso de indiciamento de servidor, este será afastado com a suspensão da sua remuneração. Em caso de indiciamento de servidor, esse será afastado. Agora, é sem prejuízo da remuneração e demais direitos previstos em lei, né? Até que o juiz competente autorize em decisão fundamentada o retorno daquele servidor. Então, há o afastamento do servidor? Sim, mas veja, com prejuízo da remuneração? Não, sem prejuízo da remuneração. Beleza? Tranquilo? Então, a questão também, possivelmente, pode cair na sua prova. E eu vou te chamar no Perceba, essa questão aqui, ela foi elaborada em cima lá do artigo 17D. Essa previsão lá no artigo 17D. Tá, ainda falando de lavagem de dinheiro, é importante, né, a gente sempre, que eles podem cobrar questão doutrinária em sede de lavagem e pode fazer referência à denominada teoria do avestruz, né, ou a teoria da ignorância deliberada ou cegueira deliberada.
eu vou te chamar no perceba para dizer o seguinte: se ele colocar na sua prova que a teoria da cegueira deliberada busca identificar o dolo direto, está errado, né? A teoria da cegueira deliberada busca identificar o dolo eventual, né? Daquele que de forma deliberada se coloca na situação de cego, não é isso? Olha lá, caiu, ó. Se coloca, caiu aí, mas caiu aqui o sinal? Caiu o sinal? Teoria da cegueira deliberada busca identificar o dolo eventual, né, daquele que se coloca na... Isso, tá. Daquele que se coloca como desconhecedor, né? Ele se coloca naquela situação de cego, né? Por isso que a teoria é chamada teoria da avestruz. Ele coloca a cabeça no buraco, não sei de onde saiu esse dinheiro, não sabia que esse dinheiro era um dinheiro ilícito. Bacana? Tranquilo? Então fica ligado. A teoria da cegueira deliberada busca o dolo eventual, né? Então, se cair na sua prova, ele vai colocar os tipos de dolo lá, você já bate, ó, dolo eventual, né? Para responsabilizar o agente, né? A responsabilidade penal ela é subjetiva. Beleza? Tá, vou para a questão de número 4 eu já fiz, né? Então o artigo 7º é importante da lei de lavagem. Eu vou agora para a questão de número 5. O agente absolvido de crime antecedente de tráfico de drogas, em razão de o fato não constituir infração penal, ainda poderá ser punido pelo crime de branqueamento de capitais, uma vez que a absolvição daquele crime precedente pela tipicidade não tem o condão de afastar a tipicidade do crime de lavagem de dinheiro. Questão errada. Bem, realmente, o crime antecedente, ele mantém uma independência com o crime de lavagem, mas deixa eu te chamar no perceba. Eu vou te chamar no perceba porque essa independência ela é relativa, ela não é absoluta. Porque, querendo ou não, para que eu tenha lavagem de dinheiro, eu tenho que ter infração penal materializada de forma antecedente. Veja que o crime de lavar dinheiro é um crime parasitário, né? Acessório, não é isso? Há uma dependência não absoluta, mas relativa. É uma dependência relativa. Beleza? Tranquilo? O crime antecedente é autônomo? É. Mas veja, há uma dependência relativa e não absoluta. Tranquilo? Bacana. Veja que o agente, né, ele ainda pode ser punido pelo crime de lavagem quando desconhecido ou isento de pena o autor da infração antecedente. Não é isso? Ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Esses são os casos. Então, quando eu trato de atipicidade do fato, se a infração antecedente é atípica, não há que se falar em lavagem de dinheiro, né? Porque que seria o crime subsequente. Por quê? Porque eu tenho um fato atípico anterior. Não é o caso de ter um fato típico, né, e desconhecer a autoria. Isso não é o caso. Porque quando isso ocorre, ainda assim eu tenho lavagem. Não é o caso, por exemplo, do autor da infração antecedente ser uma pessoa, né, que não tem culpabilidade, ausência de culpabilidade, um louco, por exemplo, né, um louco que praticou diversos delitos, não é isso? E aí eu estou ali lavando dinheiro, né, aquele dinheiro lá que foi roubado de diversos bancos por aquele louco. Há que se falar em lavar dinheiro, porque ainda é isento de pena o autor da infração antecedente. Agora, quando eu trato de atipicidade do fato, não. Se a infração antecedente ela é atípica, não há que se falar em lavagem. Beleza? Fica ligado aí. Tá, outra situação também que pode cair quando se trata de lavagem de dinheiro é a denominada justa causa duplicada. O que seria justa causa duplicada? Está lá no artigo 2º, parágrafo 1º. Veja que para que haja propositura da denúncia, né, em sede de lavagem de dinheiro, eu tenho que ter indícios suficientes da existência da infração antecedente. Eu falei indícios. Não há necessidade que eu tenha, né, a prova constituída da materialidade do delito.
anterior. Basta que eu tenha indícios. Então eu tenho que ter indícios da infração antecedente, né? Que aí aqui já figura uma justa causa, e além disso eu tenho que ter a justa causa, que é o crime de lavagem, do crime de lavagem. Então eu tenho dupla justa causa, beleza? Dupla justa causa quando eu trato lá de lavagem de dinheiro, aí a dupla justa causa, beleza? Justa causa duplicada, né, melhor dizendo, artigo 2º, parágrafo 1º. Importante o artigo. Vamos lá, continuando. Bate aqui. Tá. Ainda, artigos importantes da lei de lavagem. Artigo 4º, seus parágrafos, né, já devo ter falado isso. Artigo 4º-A. Artigo 17C. Beleza? Além desses artigos que a gente analisou aqui. Vamos fechar com ECA aqui. Corre não. Vocês estão na área aí? Vocês estão na área aí? Vamos aqui para o ECA. Bem, lá na prova, pelo que eu vi desse examinador, esse examinador ele vai bater muito nos crimes previstos no ECA, aqueles crimes que são praticados através da rede mundial de computadores. Ele vai bater, pelo que eu percebi nas provas anteriores, ele vai bater muito naquela questão de armazenar, sabe, foto de criança, adolescente, né, na figura lá da exposição de órgãos genitais, não é isso? Então, veja, ele vai bater em cima disso, tá? Ele vai bater em cima disso aí. Então, nada de adoção, não vai por aí não, pelo amor de Deus, vai cair aqui. Vai cair aqui, beleza? Esses crimes que eu tô colocando aqui, eu vou te falar onde ele vai armar a pegadinha. Vamos lá para a questão de número 1. Vocês estão gostando aí da revisão? Aqui, pessoal, claro que eu estou falando muito mais do que eu não tem como eu falar isso aqui no aulão. Beleza? No aulão eu vou falar bem menos. É rápido, pá, já vou para outro. Aqui a gente está batendo, trocando aqui umas ideias. Às vezes até acabo me enrolando aqui, que eu quero passar tantas informações para vocês. E eu ainda tenho que arrumar minha mala. Beleza? Mas aqui eu fiz um bizu aqui e a gente vai estudando juntos, né? E mais o aulão, e mais as aulas que eu dou aí todos os dias, enfim. Vamos para cima, né? Vamos para cima. Vamos para a questão de número 1 do ECA, né? Vamos para a questão de número 1. E aqui eu vou dar bizu. E aqui eu vou dar diversos artigos também. Vamos lá. Professor, eu estou aqui só fazendo as anotações. Beleza? Valeu esses bizu aí, porque sabe o que acontece, professor? Eu pego a lei aqui, a 12.850, eu pego aqui também a lei de lavagem. A lei é grande.